Biografia de Rachel Sent, capítulo 2. Um novo lar para a família. Em novembro de 1918, Rachel se sentou em silêncio sobre uma caixa na entrada circular da mansão dos avós. Isso era mais do que poderia ser dito de seus 4 irmãos. Seus 2 irmãos mais velhos, Sam e Phil, brincavam de esconde-esconde entre os vários baús e bolsas empilhados na entrada da garagem, enquanto os irmãos mais novos, Dan e David, choravam por serem pequenos demais para participar da brincadeira. Rachel também sentia vontade de chorar. Aos 4 anos de idade, ela sabia que estava deixando para trás tudo o que lhe era conhecido. Nascida em Winnicott, Pensilvânia, Estados Unidos, ela passara a vida morando com os pais e a crescente família em um pequeno chalé da propriedade dos avós. Ela amava a mansão dos avós com tapetes peças grossos e tecidos claros e aveludados. Na maioria das vezes, Rachel era a única dos netos que tinha permissão para entrar na casa. A avó havia banido os garotos do local depois de eles terem usado a escrivaninha como trampolim para voar pelos ares e sair por uma janela aberta até aterrissarem sobre uma pilha de almofadas de penas que eles haviam colocado na varanda da frente. O avô de Rachel havia sido um inventor que no final do século XIX inventara máquinas que faziam as fábricas de lã operar com mais eficiência. Ele fundou uma empresa chamada Procton Silex para fabricar e comercializar o maquinário. No entanto, o avô havia morrido pouco tempo atrás e depois do funeral, Rachel ouvira seus pais discutirem o fato de que a família de 4 garotos e uma garota estavam ficando grande demais para o pequeno chalé. Se a família se mudasse para o campo, seus pais conversavam entre si. Todos teriam espaço para crescer e se desenvolver. E foi assim que Rachel se encontrou sentada entre os baús e bolsas na entrada da propriedade dos Proctons. Aquele era o dia em que a família Sent se mudaria para o Vale de Holdingen, uma pequena cidade nos limites da cidade de Abington. Rachel mal sabia o que esperar, mas sua mãe tentou transformar a mudança em uma aventura. Por isso, quando Rachel não pensava sobre o quanto sentiria falta da avó, ela precisava admitir que viver no campo parecia interessante. Como era esperado, Rachel amou a nova casa no campo, desde o primeiro momento em que a família chegou lá. A nova casa tinha 3 andares, com um parapeito que corria ao longo do telhado. As crianças podiam dormir nele nos meses de verão. Uma corda de 15 metros de comprimento em que Rachel adorava balançar pendia de uma árvore no quintal. Além disso, o pai de Rachel construíra uma montanha russa que descia do 3º andar da casa, e era a maneira mais rápida que ir do andar de cima até a cozinha. Ao redor da casa, em todas as direções, havia lugares onde as crianças podiam brincar e criar todos os tipos de brincadeiras. A enseada Pennypack corria nas proximidades e era o local perfeito para nadar no verão e patinar no gelo nos meses frios do inverno. Embora Rachel gostasse de patinar no gelo, sua atividade de inverno favorita era coordenar uma expedição de tobogã todos os anos no dia do seu aniversário, 2 de janeiro. Outra atividade que Rachel gostava muito era andar no velho carro elétrico que a família Sent havia herdado do avô. O grande veículo pesado era alimentado por enormes baterias de chumbo montadas na parte da frente e de trás do veículo, controlado a partir do banco de trás, dirigido por um leme em vez de um volante. De vez em quando, o pai de Rachel retirava o carro do celeiro e a família entrava para dar um passeio pelo campo. Acima de tudo, Rachel gostava dos momentos em que apenas ela e seus pais entravam no carro e os meninos ficavam em casa para brincar. Com tantas crianças para cuidar e sem empregadas para ajudá-la, a mãe de Rachel, Catherine, desenvolveu um sistema único de alimentação e vestuário para todos. Ela cozinhava uma enorme quantidade de um único prato e continuava alimentando a todos até que alguém reclamasse. Então ela fazia uma mudança e preparava outro prato. Rachel, sendo a única garota, tinha roupas próprias, mas todos os meninos precisavam compartilhar o que tinham. Catherine Sent lavava e secava as roupas dos meninos e depois as pendurava em um grande quarto no andar de baixo. A partir daí, os meninos escolhiam o que coubesse neles, e Rachel logo percebeu que o irmão que se levantava primeiro
parecia sempre ser o mais bem vestido do dia. A infância de Rachel no Vale foi vivida em um turbilhão de atividades e possibilidades. As crenças cristãs da família eram o centro de tudo o que faziam. Todos frequentavam a igreja pelo menos 2 vezes no domingo. Depois havia também as reuniões de oração de quarta-feira à noite, para as quais eles costumavam caminhar quilômetros a pé para participar. A família também fazia leituras diárias da Bíblia e momentos de oração, aos quais todas as crianças se juntavam. As orações versavam sobre as necessidades da família, comida e bens materiais. Nunca parecia haver dinheiro suficiente para pagar todas as necessidades deles, pois Laurence Sant era um artista de vidro colorido que passava por muitas lutas. Contudo, apesar da falta de dinheiro, a mãe de Rachel fazia o melhor que podia do que dispunha. Ela costurava e remendava as roupas o quanto fosse possível, e podia fazer render meio quilo de feijão de forma a alimentar toda a família. De vez em quando não havia nada para comer na casa além de leite e amendoim, pelo período de 1 semana, ou às vezes até mais. Quando Rachel completou 12 anos, sua mãe já dera à luz mais 3 meninos, Steve, Nat e Ben. Rachel e Nat compartilhavam um vínculo especial, apesar do fato de Nat ser 9 anos mais novo que Rachel. Catherine e Laurence Sant haviam criado todos os filhos para serem tementes a Deus, mas Nat parecia se alegrar de forma especial com as histórias da Bíblia e os contos missionários que Rachel lia para ele, e ele sempre implorava por mais uma história. Ler essas histórias para seu irmão mais novo e às vezes representá-la era uma das atividades favoritas de Rachel, como eram os encontros da família nas tardes de domingo. Quando o tempo estava bom, o pai de Rachel insistia em levar todos em caminhadas pelos campos de trigo que havia nos arredores e entre os bosques de cedros altos. Nas tardes de domingo, em que chovia ou nevava, a família se instalava na sala para esboçar retratos e pintar várias paisagens. Desenhar era um elemento comum nas atividades da família Sant, e Rachel gostava muito de ouvir seus pais contarem histórias a respeito de sua herança artística. O avô de Rachel, James Sant, fora um retratista talentoso na década de 1860, mas como não havia muita demanda por quadros a óleo naquela época, ele havia ganhado a vida viajando até feiras e exposições, fazendo esboço do rosto das pessoas e vendendo-os por 1 centavo. Como resultado desse estilo de vida itinerante, o pai de Rachel crescera em um ambiente pobre e saíra de casa aos 15 anos para ganhar a vida vendendo jornais, com a esperança de um dia se tornar um artista de sucesso. Laurence Sant mudou-se para a Filadélfia, onde oferecia seu tempo livre para ensinar em uma missão evangélica no sul da Filadélfia. Durante o serviço voluntário, ele conheceu a mãe de Rachel, Catherine. Catherine havia se tornado cristã pouco tempo antes, e como resultado, ela também fazia trabalho voluntário na escola missionária. Era o conto clássico do jovem artista pobre, sem dinheiro, e da jovem bonita e rica que se apaixonaram. E Rachel nunca se cansava de ouvir a história. Depois de algum tempo, Laurence ganhou uma bolsa de estudos de artes para estudar na Europa, e Catherine sugeriu que ela fosse junto com ele, como sua esposa. Um casamento apressado foi organizado e o casal passou a lua de mel em Paris. Durante a estada em Paris, Rachel ouviu dizer seu pai descobriu o destino na arte. Recriar os vitrais medievais na Europa usando as técnicas antigas. O problema era que ninguém sabia com exatidão quais eram essas técnicas antigas. Assim, enquanto Laurence esboçava incontáveis vitrais, Catherine traduzia numerosos textos em francês, na esperança de que pudessem fornecer alguma pista de como os artesãos, usando apenas algumas ferramentas, haviam criado janelas tão impressionantes. Logo depois de voltar para os Estados Unidos e para casa no Vale, Laurence montou um estúdio de arte e começou a experimentar várias técnicas para fazer vitrais. Sua busca foi motivada em parte pelo fato de a cor e a textura do vidro que ele podia comprar dos comerciantes não dispunham da qualidade suficiente para as janelas que ele desejava fazer. Ele experimentou a combinação de vários ingredientes em uma fornalha que ele mesmo construíra no quintal, com o objetivo de tornar o vidro da mais alta qualidade possível. Muitas vezes Rachel viu a decepção nos olhos do pai
quando uma receita particularmente promissora rendia um vidro inferior, acabando com suas esperanças. No entanto, Lawrence não era um homem que desistisse com facilidade. Todas as suas experiências no ambiente de trabalho acabaram por valer a pena e ele começou a produzir vidros de alta qualidade. O vidro era tão superior que uma equipe do Museu Metropolitano de Arte de Newark foi até o estúdio no Vale para filmar Lawrence Sante em seu trabalho. Embora tenha sido emocionante ter uma equipe de filmagem gravando seu pai no trabalho, Rachel, com 14 anos, soube que todo aquele trabalho dera certo de verdade quando seu pai voltou um dia de viagem à Filadélfia. Lawrence havia ido procurar trabalho, e quando ele entrou pela porta da casa da família no retorno, Rachel pode ver a animação em seus olhos azuis. Venham cá todos vocês. Tenho as notícias mais maravilhosas do mundo para lhes contar, disse Lawrence pendurando seu chapéu. Catherine e as crianças se reuniram, e Lawrence continuou. Eu estava sentado em silêncio no trem, indo para a Filadélfia, quando um estranho se aproximou de mim. Ele se sentou ao meu lado e disse: sua semelhança com os retratos de Cristo é impressionante. Eu tenho que lhe perguntar: qual é o seu nome e o que você faz? Eu disse a ele: meu nome é Sante e eu faço vitrais para igrejas. Bem, o homem respondeu quando ele estendeu a mão para apertar a minha: meu nome é Raymond e eu estou construindo uma catedral. Quando você pode começar a fazer os vitrais para as minhas janelas? A mãe de Rachel bateu palmas. Oh, Lawrence, isso é maravilhoso. Vejam, crianças, Deus respondeu às nossas orações. Seu pai tem um trabalho a fazer. E é bastante trabalho, acrescentou ele. Depois desse trabalho na Filadélfia, ele disse que quer que eu trabalhe na nova Catedral Nacional que está sendo construída em Washington, a capital dos Estados Unidos. Sam e Phil soltaram gritos simultâneos de alegria e Rachel ouviu Sam dizer em voz baixa: obrigado, Deus. Agora poderei aprender a voar. Rachel sentiu uma enorme satisfação ao pensar em todas as oportunidades maravilhosas que um salário fixo proporcionaria à família. E de fato todos se beneficiaram do trabalho que seu pai fez das duas novas catedrais. Pela primeira vez, havia comida suficiente na casa para todos e Sam pôde fazer suas aulas de voo. No entanto, o melhor de tudo foi que as crianças se revezavam em viagem. Primeiro para a Filadélfia e depois para Washington, para admirar o trabalho do pai. Em uma dessas viagens a Washington, Rachel foi apresentada ao casal Parmalee, idosos que patrocinavam o trabalho nos vitrais da Catedral Nacional. A senhora Parmalee, uma milionária por méritos próprios, e Rachel gostaram uma da outra instantaneamente. Logo, Rachel começou a passar muito tempo na casa dos Parmalees. Como o casal não tinha filhos, a senhora Parmalee tratava Rachel como uma filha. De fato, em 1931, a senhora Parmalee sugeriu levar Rachel para uma viagem à Grã-Bretanha, para o seu 18º aniversário. Deveria ser uma viagem de apresentação à sociedade, o que muitas jovens ricas e elegíveis costumavam fazer naqueles dias. Rachel ficou encantada com a ideia. Ela nunca sonhara em atravessar o Oceano Atlântico para ver as Ilhas Britânicas. Os planos para a viagem logo começaram a tomar forma. A avó de Rachel, a senhora Procton, enviou vários rolos de tecidos para serem transformados em vestidos apropriados para uma debutante. Todo o alarido que estava sendo feito sobre sua pessoa era algo novo para Rachel, que tinha que admitir que ela gostava e muito dos belos vestidos feitos com os tecidos, bem como do pensamento de viajar de primeira classe, ficar em grandes hotéis e comer refeições suntuosas. No entanto, Rachel não fazia ideia de que durante sua permanência na Grã-Bretanha, ela seria confrontada com uma decisão que direcionaria o curso de toda a sua vida.